Amém, amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos aqui novamente juntos para buscarmos a palavra do Senhor, para que o Senhor se dispense a nós de uma maneira rica, por meio do seu falar, por meio do seu Espírito. O Senhor é aquele que nos conhece nossa realidade, e Ele deseja nos preparar para a sua volta. Isso é algo muito importante. Nós cremos nesse cuidado e amor do Senhor. Amém? Nós estamos vendo o livro de 1 Tessalonicenses. Nós estamos no final do capítulo 2, início do capítulo 3, e estamos abordando debaixo do tema aguardando a vinda do Senhor. Que tipo de viver é o viver que o Senhor espera que nós tenhamos enquanto nós aguardamos a sua vinda? Então, antes de entrar nessa porção em 1 Tessalonicenses, eu gostaria de ler Mateus 24, versículos 45 a 47, que diz o seguinte: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Essa porção de Mateus 24 é uma porção que fala a respeito da volta do Senhor. E aqui ele menciona um servo fiel e prudente, a quem o Senhor lhes confiou os seus conservos. Preste atenção, não confiou coisas físicas, bens materiais, de acordo com essa porção. Ele não está falando de bens materiais, ele está falando de pessoas, ele está falando de conservos, pessoas que servem juntos, pessoas que têm o mesmo Senhor. Não é isso? Amados irmãos, amadas irmãs, nós somos conservos. Eu sou servo do Senhor, você também é um servo do Senhor, aquela irmã é uma serva do Senhor, nós somos conservos. E aqui diz que o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo. Isso quer dizer que o Senhor deseja que nós alimentemos os irmãos. Nós todos. Não, quando o Senhor fala aqui, não está falando para presbíteros somente, ou para apóstolos, ou profetas, evangelistas. Não, ele está falando isso para os seus servos. É uma palavra para o povo de Deus. Então, ele diz que o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. E aqui diz, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Isso quer dizer, quando o Senhor voltar, que esse irmão, aquela irmã estará fazendo? Está ali cuidando dos conservos, cuidando dos demais irmãos e irmãs. E aqui diz, no versículo 47, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Isso se refere já a galardão no reino. Então, essa é uma figura impressionante e maravilhosa. Por que eu digo que é impressionante e maravilhosa? Porque o Senhor está falando uma coisa. Se você cuidar
de seu irmão e de sua irmã, você está no caminho certo. E se você alimentar seu conservo, sua conserva, quando o Senhor voltar e você tem um viver assim, você será provado pelo Senhor. Amém? Os irmãos estão compreendendo? E olha, eu realmente estou muito alegre porque eu estou vendo as irmãs principalmente. As irmãs estão tendo reuniões toda hora. E o que elas ficam fazendo nessas reuniões? Ficam alimentando uns aos outros. Estão ali alimentando os conservos, as conservas. Isso é tremendo. O que Deus quer? Deus quer que nós tenhamos tal tipo de viver enquanto nós aguardamos a sua vinda. Agora vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos começar a partir do versículo 17. Nos versículos anteriores, nós vimos que Paulo, ele pregou a palavra, ele cuidou dos Tessalonicenses quando estava ali presente, como pai e mãe. E nós já vimos as características. E ele cuidou com muito amor. É certo que para nós cuidarmos dos irmãos e irmãs, nós precisamos de muito amor. Nós temos que alimentar, nós temos que ter paciência, não é? É como pai e mãe que está cuidando. Olha só, por exemplo, a mãe, né, sempre se preocupa em alimentar os seus filhos. E quando os filhos têm um bom apetite, as mães ficam contentes. Puxa, meu filho está comendo bem. Eu não estou falando no caso de excesso de peso, tá? Estou falando de uma maneira geral. Está crescendo saudável, está comendo bem. Então, quando chega na hora da refeição, diz, mãe, estou com fome. Eu não vi nenhuma mãe falar assim, fome de novo? Fome agora na hora do almoço? Ou na hora do jantar, diz, eu estou com fome. Fome agora na hora do jantar? Não, fica contente. Puxa, que bom é ter fome. Que bom é nós podermos alimentar, não é isso? Então, Paulo, ele tinha esse coração como pai e mãe de cuidar. Por quê? Porque ele tinha amor. Quanto mais amor, mais nós nos entregamos. E mais nós nos preocupamos com aqueles a quem nós amamos. Então, essa questão de preocupar-se com aqueles a quem nós amamos é muito importante. Se eu não me importo com ninguém, isso quer dizer que eu não amo ninguém. Mas aqueles que eu amo, eu sempre me importo com eles. Então, no versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, diz o seguinte: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Essa é a versão atualizada. Eu vou ler agora a versão Nova Almeida, porque é uma versão de mais fácil compreensão. Diz assim: nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração. Olha só que figura poética aqui, né? Ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente.
Paulo falou: nós estamos separados de você já por breve tempo. Não faz muito tempo. E vocês estão longe dos meus olhos. Quer dizer, faz tempo que eu não os vejo, mas perto do coração. Com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Então Paulo tinha um grande desejo de ver os irmãos. Por quê? Porque havia amor. Quando começou a pandemia e com este distanciamento social, nós perdemos o contato pessoal. E aí, nós todos começamos a ter muita saudade dos irmãos, né? Mas louvado seja o Senhor, porque hoje nós temos Zoom, temos WhatsApp, temos outros meios, de tal forma que nós podemos nos contactar e podemos ter comunhão. Longe dos olhos, mas perto do coração. Quando está perto do coração, há uma preocupação. Será que estão bem? Como é que estão passando essa situação? Sabe, isso aqui é algo realmente, acho que todos nós estamos experimentando. Principalmente quando algum irmão, irmã, apresenta uma situação pedindo oração. Isso realmente fica no meu coração. Toda hora eu estou diante do Senhor perguntando: Senhor, como é que Ele está agora? O que é que Ele está sentindo? E daí, geralmente, para esses que pediram oração, né? Então a gente procura ter contato. Por quê? Porque existe amor e nós queremos cuidar uns dos outros. Esse é o momento de nós vivermos a palavra do Senhor. E aqui Paulo diz, né? O grande desejo dele, porque ele queria saber a situação dos irmãos. Mas ele falou que Satanás tinha barrado o caminho, Satanás tinha impedido. Daí ele fala do sentimento que ele tem para com os irmãos. Versículos 19 e 20, versículos muito, muito preciosos. Diz o seguinte: pois quem é nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo aqui fala de algo que vai acontecer. Ele disse assim: quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Então, aqui ele está falando, quando o Senhor voltar, nós estaremos todos na presença dele. E naquele momento, quem será nossa esperança, alegria ou coroa? E Paulo diz: não sois vós? Então aqui ele está apresentando uma realidade espiritual. Quando o Senhor voltar, nós estaremos ali e ao conseguirmos ver os irmãos a quem nós servimos ali presentes, juntos na vinda do Senhor, esses irmãos não serão a nossa alegria? Essa não é a nossa esperança? E aqui diz até nossa coroa. Por quê? Porque o Senhor vai olhar para nós, que cuidamos dos irmãos, Ele vai olhar para nós e vai fazer assim, ó, estão todos aqui. Sabe esse tipo de sentimento? Imagina, você está cuidando, tá? Eu vou falar um pouco para as irmãs, porque as irmãs estão agindo bastante nessa área. Você está cuidando de algumas irmãs agora, nesse momento,
de pandemia, né? E você está ligando, apacentando, ajudando, não é isso? Chamando ela para participar das reuniões. E um dia, quando tivermos a reunião presencial, daí ela aparecer ali, você não vai ficar alegre? Você vai lá e diz, você está aqui, que coisa boa, não é? É isso aqui que nós precisamos ver. Quando vemos os irmãos a quem servimos funcionando. Sabe, eu me lembro, né? Tinha muitos irmãos e irmãs que não funcionavam na reunião. Por quê? Porque antigamente, claro, ou eram pessoas que estavam no mundo, ou pessoas em grupos cristãos e não tinham o costume de funcionar. Então, nós sempre falávamos, irmão, irmã, você pode compartilhar. Compartilha conosco sua experiência e tal. Daí, não, tinha muita vergonha. Mas depois, ajudando tais irmãos e irmãs, e um dia na reunião, se levanta e compartilha. Que alegria em nosso coração! Porque estamos vendo esses irmãos e irmãs crescerem em vida. Irmãos e irmãs que não funcionavam, que não usavam seus talentos, passando a usar. Isso não é motivo de alegria para nós. É nossa alegria, é nossa coroa e é a nossa glória. Não é que a gente busque glória, não é nesse sentido. Mas realmente é um prazer interior muito grande no espírito. Uma alegria, por quê? Porque Deus está alegre. Então, quando nós servimos, nossa alegria é ver os irmãos e irmãs crescendo. E uma coisa nós precisamos perceber é que, assim como eu gosto de ser cuidado por alguém, eu também posso cuidar de alguém. Então, cuidar e ser cuidado. Isso é muito importante. Nós todos temos essa oportunidade. Agora, nesses tempos, louvado seja o Senhor por isso. Então, esse era o sentimento de Paulo. E quando nós lemos o que Paulo escreve, nós podemos falar para Paulo, Paulo, eu sei do que você está falando, porque eu tenho esse mesmo sentimento. Eu sei, eu conheço. Eu tenho essa mesma experiência. Então, chegando em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz o seguinte, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E no início do versículo 2 diz, enviamos nosso irmão Timóteo. Ele estava muito preocupado, ele não podia suportar mais. Daí disse assim, enviou Timóteo, vai ver como é que está. Essa é a preocupação que devemos ter com os irmãos e irmãs. Como é que está esse irmão? Como é que está aquela irmã? Eu vou dar uma ligada. Irmão, você pode dar uma ligada para ver como é que estão? Não é assim? Esse cuidado, esse sentimento. Então ele aqui enviou Timóteo. Ele diz, eu não suporto mais esse cuidado por vós, então eu prefiro ficar sozinho. Eu vou pedir para que eles visitem vocês. Eu quero saber como vocês estão. Esse sentimento é muito importante. E aí, Timóteo foi enviado. E quem é Timóteo? Ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Um ministro de Deus, um cooperador de Deus. Ele é alguém que dispensa Deus às pessoas. É uma pessoa que coopera com Deus, usando o Evangelho de Cristo, usando a palavra de Deus. E é claro, quando nós ajudamos alguém, nós não estamos ajudando alguém com conhecimentos humanos. Nós ajudamos as pessoas com a palavra de Deus, com o Evangelho,
Por quê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso está em Romanos capítulo 1. Então, olha só, no Evangelho, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exaltar-vos. Isso mostra o quê? Que nós precisamos conhecer a situação da fé dos irmãos. Há uma possibilidade dos irmãos estarem fracos na fé, abalados na fé. Então nós temos que cuidar, nós temos que ir ministrar a palavra para que sejam confirmados na fé. A versão King James atualizada diz: fortalecidos na fé e encorajados na fé. Nessa situação de pandemia, muitas incertezas chegam, seja na questão da saúde, seja na questão do trabalho, da parte financeira, não é assim? Ou outros aspectos ligados ao futuro, profissão, trabalho, estudo. Então, muitas vezes nós sentimos nossa fé se abalar. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos receber a palavra de Deus. Por quê? Somente por meio da palavra de Deus nós seremos fortalecidos na fé. Por isso que Paulo enviou Timóteo, para então o benefício da fé deles, confirmar, exortar, fortalecer, animar, encorajar. Então, amado irmão, amada irmã, o que eu quero falar é que é possível receber ajuda. Se você se sente fraco na fé, peça ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Se você se sentir fraco na fé, peça ajuda. E o Senhor enviará certamente irmãos para ajudá-lo a se fortalecer na fé, mas não permaneça com a sua fé fraca. Porque se permanecer com sua fé fraca, o inimigo vai levar vantagem na sua vida. E eu creio que todos nós, devido às mais diversas circunstâncias, em um momento ou outro nós ficamos abalados. Os irmãos não pensem de que eu nunca sou abalado. Não pense. Vem situações. Aí a situação, nós ficamos, Senhor, e agora? Isso é, nós sofremos um abalo. E o Senhor, então, com sua palavra, vem nos confirmar, vem nos encorajar. Nós buscamos o Senhor, oramos. Mas muitas vezes nós não temos forças suficientes. Daí nós temos que pedir ajuda. Irmão, vem me ajudar. Eu estou muito fraco na fé, eu não quero permanecer desse jeito. Vem me ajudar. Então Paulo enviou Timóteo para ajudá-los com o Evangelho de Cristo, para fortalecê-los na fé, para encorajá-los. Sabe, esse coração é um coração muito importante. Nós temos que perceber esse fato. Paulo se preocupava com os tessalonicenses. Senão ele nem estaria aí. Não, já falei para eles que se virem. Não, não foi assim. E aí, nós podemos ver que o Senhor Jesus nessa terra, em Mateus 9, de 35 a 38, aqui diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por que o Senhor percorria as cidades? Por que o Senhor ensinava? Por que o Senhor pregava? Por que o Senhor curava? Porque as pessoas tinham necessidades.
O Senhor olhava para as pessoas e sentia compaixão delas. Porque as pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Hoje nós vemos pessoas do mundo assim, vemos também irmãos em Cristo assim, aflitas e exaustas, não sabem o que fazer. Mas foi por isso que então Deus colocou você. É para ajudar tais pessoas. E o Senhor diz algo. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A necessidade é muito grande, mas são poucos os que têm esse tipo de sentimento. São poucos os que se importam com a seara, com falta trabalhadores para a seara. E aqui diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele diz, você tem que orar. Orar para que o Senhor envie pessoas para cuidar delas. Amado irmão, amada irmã, você sabe ou não sabe que há muitos irmãos e irmãs que necessitam de ajuda? E qual é a sua atitude? Não, deixa os outros irmãos cuidarem, deixa os irmãos responsáveis cuidarem. Ou você diz, Senhor, se falta gente, eu estou aqui. Eu não estou vivendo nessa terra em vão. Eu estou vivendo nessa terra, Senhor, para fazer a sua vontade. Senhor, se falta gente, eu estou aqui. Certo? Esse deve ser o nosso coração diante do Senhor. Senhor, o Senhor falou para seus discípulos, falta gente, vocês têm que orar ao Pai, orar ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Hoje a situação não mudou? Mudou ou não mudou? A situação permanece a mesma. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Na igreja em Uberaba, quantos estão trabalhando? Quantos estão envolvidos em cuidar das pessoas? Ou nós estamos somente cuidando de nós mesmos? Nós não podemos chamar alguém? Então nós temos que orar, Senhor, mande. E é impossível você orar, Senhor, manda gente, mas me deixa de falar para o Senhor, mas me deixa de fora. É impossível, porque quando você orar, o Senhor vai mostrar a necessidade a você. E aí você diz, Senhor, eu estou aqui. Eu tenho uma porção. Você me deu essa porção. E eu quero com essa porção cuidar e alimentar dos meus conservos. E a palavra de Deus também nos mostra, que as ovelhas de Deus estão em diferentes situações, com diferentes problemas. Em Ezequiel 34, versículo 4, diz, o Senhor está falando para os pastores de Israel, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Aqui o Senhor nos mostra em detalhes os vários problemas que as ovelhas têm. Primeiro, nós temos aqui a ovelha fraca. Qual que é o problema dela? Ela está fraca, ela precisa ser fortalecida, precisa receber alimento. Aqui fala também, a doente não curastes. Aqui nós temos um outro problema, é doença. A doença precisa de cura. Precisa de um remédio. Então, a fraca é uma situação. Para a fraca, nós temos que dar alimento. Para a doente, nós temos que dar remédio. Quebrada é aquela que recebeu alguma fratura. Nós temos que ligar.
E aqui diz, a desgarrada. A desgarrada é aquela que não anda com o rebanho. Nós temos que aprender a trazer para quê? Para que volte a caminhar com o rebanho. E nós temos a perdida. A perdida é diferente da desgarrada. A desgarrada não está perdida. Ela não anda com o rebanho, quer andar sozinha. E a perdida, ninguém sabe onde está. E nós temos que buscar. E aqui diz que se nós não cuidarmos, as ovelhas vão se espalhar. Aqui versículo 5 diz, assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Se nós não cuidarmos, as ovelhas irão se espalhar por aí, e aí as feras vão devorá-las. Então, olha como é importante o nosso cuidado. Nós cuidamos, recebemos tal palavra. E quando o Senhor não encontra reação, sabe o que o Senhor diz? Quando não há reação da nossa parte? No versículo 11 diz, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. E diz, a perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Isso quer dizer o quê? O Senhor está nos chamando. Você quer cuidar das minhas ovelhas? Eu não quero cuidar de ovelha nenhuma. Tudo bem. Então você não quer. O Senhor diz, eu mesmo vou fazer isso. Você quer que o Senhor fale isso para você? Você não quer? Você não quer cuidar das minhas ovelhas? Lembre-se de como o Senhor espera nos encontrar, cuidando e alimentando os nossos conservos. Eu compartilhei essa porção com as irmãs, mas eu senti que é uma grande necessidade de compartilhar essa palavra com toda a igreja. Por quê? Porque a volta do Senhor está próxima e nós não queremos que nenhuma ovelha se perca. Então, agora eu vou falar de Gênesis 3:9 e Gênesis 4:9. São dois versículos, são duas perguntas. Em Gênesis 3:9 diz o seguinte: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então, primeira pergunta que Deus faz concerne a nossa pessoa, é referente à nossa pessoa. Deus diz, onde você está? Você está no espírito? Você está na carne? Você está no mundo? Onde você está? O que nós vamos responder ao Senhor? O Senhor se preocupa com a nossa condição. Então o Senhor pergunta, onde estás? Claro que o Senhor sabe onde nós estamos. O Senhor sabe. Ele fez a pergunta para Adão, onde estás? O Senhor sabia, mas essa pergunta era para Adão se localizar. Então, nessa noite, o Senhor está perguntando para você, onde estás? Você está andando com rebanho ou está andando sozinho? Você está me buscando com os irmãos ou você está buscando o mundo? Onde você está? O que nós desejamos é que todos nós possamos falar, Senhor, nós estamos aqui, nós estamos em Ti. Os irmãos se lembram? Quando nós começamos a falar de 1 Tessalonicenses, fala a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. Onde que a igreja está? Em Deus Pai.
Onde você está em Deus? Essa deve ser a nossa resposta. Eu estou em Deus e em Cristo Jesus e no Senhor Jesus Cristo. Conectado a Deus e encabeçado por Cristo. Né? Então a primeira pergunta, onde estás? E a segunda pergunta, que está em Gênesis 4:9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Nós não vamos entrar nos detalhes da história de Caim e Abel. Vamos nos ater a essa pergunta. O Senhor pergunta: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Sabe de uma coisa, amado irmão, amada irmã? Deus vai perguntar para você a respeito de algumas irmãs, a respeito de alguns irmãos. Deus também vai perguntar para mim a respeito de algumas irmãs e de alguns irmãos. O Senhor vai, por exemplo, perguntar para mim: Miguel, onde está o irmão fulano? Onde está o irmão fulano? O que eu vou responder? Eu não sei, eu não sou tutor dele. Nós vamos responder isso para o Senhor? Eu vou dizer uma coisa. O Senhor vai colocar alguns nomes no seu interior quando ele fizer essa pergunta. Onde está esse irmão? Onde está aquela irmã? Onde está aquele irmão? E os nomes que ele colocar no seu interior, talvez serão diferentes dos nomes que ele colocará em meu interior. Porque esse nome que o Senhor está falando agora com você são os nomes a quem são os nomes que o Senhor confiou a você. Por isso que o Senhor está perguntando para você: amado irmão, amada irmã, eu sei que enquanto estou falando agora, alguns nomes surgiram no seu interior. O Senhor está perguntando para você: onde está esse irmão? Onde está aquela irmã? Nós não vamos responder: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Não. Nós devemos dizer: Senhor, você talvez diga: Senhor, eu sei. Está assim, aqui, e eu estou cuidando. Ou você vai dizer: não sei, mas eu irei buscar. Está vendo? Eu irei buscar. Isso é muito importante. Isso é algo que está no coração de Deus. Porque nós não sabemos o que esses irmãos estão passando. Então nós temos que saber, temos que ir e procurar. Tá certo? E ajudar. Isso é algo fundamental. Bom, vamos continuar olhando agora mais alguns versículos ligados a esse cuidado que o Senhor quer que nós tenhamos para com os irmãos, certo? Que Ele nos entregou. Amém? Então, o 1 Tessalonicenses 3, versículo 3 diz: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então Paulo disse: eu enviei Timóteo para ajudar tais irmãos, porque eles estão passando por problemas, por tribulações, e nós não queremos que ninguém fique inquieto. Ou tem uma outra tradução, que é do King James atualizado, que diz: ninguém fraqueje, ninguém fique fraco por causa dessas tribulações. Então eu enviei Timóteo para ajudá-los com a palavra, para que ninguém fique fraco.
porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então, Deus está enviando você, enviando a mim, para nós ajudarmos, irmãos, para que ninguém enfraqueça nesses momentos finais que antecedem a volta do Senhor. São tantos irmãos e irmãs aqui na Igreja Uberaba. É possível nós cuidarmos de todos? Se nós formos fiéis ao Senhor, é possível. Tem pessoas, tem irmãos e irmãs que, devido às várias situações, estão se enfraquecendo na fé e estão esperando uma palavra de ajuda. E Deus quer enviar você, amado irmão, amada irmã, esse nome que Deus colocou no seu coração. Onde está esse irmão? Talvez nós digamos, não, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para ligar para irmão, para irmã. Tem sim. O que é mais importante? O que é mais importante? Não são as coisas do Senhor? Então, esperamos que o Senhor realmente nos desperte. Que esse sentimento de Paulo, aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, seja a nossa realidade e possamos ter um viver assim, aguardando a volta do Senhor, alimentando os conservos a seu devido tempo. E se o Senhor voltar e nós estivermos ali apacentando, nós seremos galardoados, seremos aprovados pelo Senhor. Então, amado irmão, amada irmã, o Senhor está nos chamando. Nós precisamos ter esse viver enquanto aguardamos a sua vinda. Amém? Nós continuaremos na próxima semana, no próximo sábado, se o Senhor permitir. Amém.